Aula de exercícios. Exercício número 1. Vamos calcular as derivadas das seguintes funções. No item A, nós temos a função y igual a cosseno da tangente de x, que chamamos de u. Sendo assim, nós vamos usar a regra da cadeia. Derivada de y em relação a x vai ser derivada de y em relação a u vezes du em relação a x. Derivada de y em relação a u é a derivada do cosseno de u, que é igual a menos seno de u. Derivada de u em relação a x é a derivada da tangente de x, que é secante ao quadrado de x. Aqui, no lugar de u, nós colocamos tangente de x. No item B, usamos regra do quociente juntamente com regra da cadeia. Derivada da função de cima é igual a 3 vezes a função de baixo menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo. A função do denominador pode ser reescrita como 2x mais 1 elevado a meio, que pela regra da potência, a derivada vai ser meio que multiplica 2x mais 1 elevado a meio menos 1, que é menos meio, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é 2. Tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado. Observe que quando elevarmos essa função ao quadrado, vai desaparecer a raiz quadrada. Agora, nós resolvemos as contas indicadas no numerador e obtemos o resultado final. No item C, usamos também regra do quociente. Derivada da função de cima é a própria função exponencial neperiana, vezes a função de baixo, menos a função de cima, vezes a derivada da função de baixo, que é 2x, tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado. Fazemos as contas indicadas aqui no numerador, obtemos o resultado final. No item D, vamos usar a regra do produto juntamente com a regra da cadeia. Derivada da primeira função é a derivada da exponencial de menos t, vai ser a própria função vezes a derivada do expoente, que é menos 1, vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda, que é 2t menos 2. Colocamos exponencial de menos t em evidência. No item 2, nós vamos calcular a equação da reta tangente à curva dada no ponto dado. No item A, nós temos a função y igual a 4 seno ao quadrado de x, o ponto P de coordenadas π sobre 6 e 1. Nós vamos determinar a equação da reta tangente a essa curva neste ponto. Primeiramente, lembramos que, se conhecemos um ponto pertencente a uma reta e também se conhecemos a inclinação da reta, podemos determinar a equação da mesma usando esta fórmula geral, que consiste em y menos o y do ponto igual à inclinação da reta que multiplica x menos o x do ponto. Se t for a reta tangente à curva y igual a f de x no ponto P de coordenadas x0, f de x0, nós vimos que a inclinação da reta t é exatamente a derivada da função na abscissa do ponto. Então, em particular, quando a reta t for a reta tangente ao gráfico da função y igual a f de x no ponto P de abscissa x0, a equação da mesma pode ser obtida usando esta fórmula geral. Vai ser y menos o y do ponto, que é f de x0,
igual inclinação da reta tangente é a derivada da função no x do ponto, ou seja, vai ser y' de x0, que multiplica x menos x0. Então, nós vamos usar esta fórmula geral. Vamos chamar de t a reta tangente a essa curva nesse ponto. Então, de acordo com essa fórmula geral, a equação dessa reta vai ser y menos 1 igual inclinação da reta tangente, que é a derivada da função no x aqui do ponto, que multiplica x menos o x do ponto P. Com isso, só precisamos calcular a derivada da função quando x for igual a π sobre 6. Primeiro, calculamos a derivada da função para um valor de x qualquer. Então, nós temos aqui, ó, a derivada dessa função para um x qualquer vai ser, pela regra da cadeia, junto com a regra da potência, 2 vezes 4, 8. 8 que multiplica seno de x elevado a 2 menos 1, que vai ser 1, vezes a derivada do seno, que é cosseno. Então, nós vamos ter esse resultado. Quando o x for π sobre 6, nós vamos ter que a derivada vai ser 8 vezes seno de π sobre 6 é meio. E o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Simplificamos o 4, né, aqui do denominador com o 8, então o resultado aqui é 2 raiz de 3. Então, no lugar do y' de π sobre 6, a gente coloca 2 raiz de 3. Então, esta é a equação da referida reta tangente. No item B, vamos determinar a equação da reta tangente a essa função no ponto P de coordenadas 0, menos 1. A inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto P vai ser a derivada dessa função quando x for igual a 0. Primeiro, vamos determinar a derivada dessa função para um valor de x qualquer, usando regra do quociente. Derivada da função de cima é 2x, vezes a função de baixo, menos a função de cima, vezes a derivada da função de baixo, que é 2x, tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado. Aqui nós temos 2x vezes x ao quadrado é 2x ao cubo. 2x vezes 1, 2x. Menos 2x vezes x ao quadrado é menos 2x ao cubo. Menos 2x vezes menos 1, mais 2x. Podemos cancelar 2x ao cubo com esse menos 2x ao cubo. Vai sobrar 4x sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Quando x for 0, nós vamos ter que y' de 0 é 0. Isto é, a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto P, ela tem inclinação 0. Então, usando aquela fórmula geral, a equação da reta tangente vai ser y menos o menos 1, que vai ser y mais 1, igual a inclinação da reta, que é 0, que multiplica x menos o 0. Então, nós vamos ter y igual a menos 1. Nós temos aqui o gráfico da função, y igual a x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. E temos aqui a reta tangente ao gráfico da função no ponto P, de coordenadas 0 e menos 1. Observe que ela é uma reta horizontal, é uma reta de inclinação 0. No item C, nós temos essa função, y igual a raiz quadrada de 1 mais 4 vezes o seno de x. Queremos determinar a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto P de abscissa 0. A inclinação da reta tangente vai ser a derivada da função quando x for 0.
Calculamos a derivada dessa função para um valor de x qualquer. Para isso, nós usamos regra da potência com regra da cadeia. Essa função é a mesma coisa que 1 mais 4 seno de x, tudo isso elevado a meio. A derivada, então, pela regra da potência, vai ser meio que multiplica tudo que está dentro do parênteses elevado a meio menos 1, que é menos meio, vezes a derivada do que está dentro do parênteses, que é 4 cosseno de x. Quando o x for zero, nós vamos ter que a derivada vai ser 2 que multiplica cosseno de zero, o cosseno de zero é 1, então vai ficar 2 aqui no numerador. Seno de zero é zero, então no denominador vai ser 1. Então o y' de zero vai ser 2. A fórmula da equação da reta tangente é y menos o y aqui do ponto P, então vai ficar y menos 1, igual à inclinação da reta tangente, que é o y' de zero, que no caso aqui vai ser 2, que multiplica x menos o x do ponto, ou seja, x menos zero. Então, nós vamos ter que a equação da referida reta tangente é y igual a 2x mais 1. No item D, a mesma coisa, nós temos essa função. Vamos determinar a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto P de abscissa 1. Vamos calcular a derivada para um valor de x qualquer. Para isso, nós usamos regra do produto, com regra da potência e regra da cadeia. Derivada da primeira função é 1, vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Raiz quadrada de 5 menos x é a mesma coisa que 5 menos x elevado a meio. Pela regra da potência, a derivada vai ser meio que multiplica 5 menos x elevado a meio menos 1, que é menos meio, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é menos 1. Quando o x for igual a 1, nós vamos ter que o f' de 1 vai ser 7 quartos. Então, usando a fórmula geral de se determinar a equação da reta tangente, nós vamos ter y menos o y do ponto P igual ao f' de 1, que multiplica x menos o 1 aqui, que é a abscissa do ponto P. E obtemos que a equação da referida reta vai ser y igual a 7 quartos de x mais 1 quarto. No exercício 3, nós temos o seguinte: em quais pontos dessa curva, y igual seno de x mais cosseno de x, com o x variando de 0 até 2π, a reta tangente é horizontal. Nós temos aqui o gráfico da função y igual seno de x mais cosseno de x no intervalo de 0 até 2π. Nós queremos determinar em quais pontos dessa curva as retas tangentes são horizontais. Uma reta vai ser horizontal se ela tiver inclinação 0. Reta tangente é reta cuja inclinação é a derivada da função no ponto. Então, nós devemos derivar a função e igualar a 0. Para determinarmos em quais pontos a reta tangente é horizontal, nós derivamos e igualamos a 0. A derivada dessa função é cosseno menos seno. Igualamos a 0 e obtemos que o x é π sobre 4, ou então x igual a 5π sobre 4. Esses são os números no intervalo de 0 até 2π
que satisfazem essa igualdade. Ou seja, o seno é igual ao cosseno. Quando o x for π sobre 4, o y correspondente lá na função vai ser seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, mais o cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Então, o y correspondente vai ser raiz de 2. Obtemos esse ponto de coordenadas π sobre 4, raiz de 2. Quando o x for 5π sobre 4, o ponto correspondente no gráfico da função y vai ser seno de 5π sobre 4, que é menos raiz de 2 sobre 2, mais o cosseno de 5π sobre 4, que é menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o y correspondente é menos raiz de 2. Então, esses dois são os pontos no gráfico dessa função, no intervalo de 0 até 2π, nos quais as retas tangentes são horizontais, isto é, elas têm inclinações zero. No exercício 4, vamos determinar os pontos dessa elipse, onde a reta tangente tem inclinação igual a 1. Reta tangente é reta cuja inclinação é a derivada da função no ponto. Para a inclinação ser igual a 1, nós vamos derivar e igualar a 1. Derivamos essa expressão em relação a x. Derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. Aqui nós vamos usar a regra da cadeia, juntamente com a regra da potência. A derivada de 2y ao quadrado em relação a x vai ser 4y vezes a derivada de y em relação a x. Derivada de 1 é zero. Derivada de constante é zero. Isolamos o y'. Queremos que y' seja igual a 1. Nós queremos que a reta tangente tenha inclinação igual a 1. Então, igualamos essa expressão a 1, obtemos que o x é igual a menos 2y. Substituindo aqui na equação da elipse, no lugar do x nós vamos colocar menos 2y. Fazemos as contas e obtemos que o y é mais ou menos 1 sobre raiz de 6. Quando o y for menos 1 sobre raiz de 6, o x correspondente vai ser menos 2 que multiplica menos 1 sobre raiz de 6. Quando o y for 1 sobre raiz de 6, o x correspondente é menos 2 que multiplica 1 sobre raiz de 6. Portanto, nós obtemos esses dois pontos. Nós podemos verificar esses resultados aqui nesse desenho. Nós temos aqui o gráfico da elipse, de equação x² mais 2y ao quadrado igual a 1. Observe que nesses dois pontos, as retas tangentes à elipse têm inclinações iguais a 1. Ambas são paralelas, no caso. No exercício 5, nós temos que uma partícula se move ao longo de uma linha reta horizontal, de maneira que sua coordenada no tempo t é dada por essa expressão. Aqui nós temos que t é maior ou igual que zero, b e c são constantes positivas. No item A, nós vamos determinar a velocidade da partícula em cada instante t. Para isso, nós vamos usar a seguinte propriedade. A velocidade instantânea da partícula é exatamente a derivada da função deslocamento em t. Esse é um resultado conhecido. A velocidade é exatamente a derivada da função deslocamento em relação a t. Então, nós derivamos essa função.
em relação à variável t, usando que o b e c são constantes positivas. Para isso, nós usamos regra da cadeia com regra da potência. Isso daqui é a mesma coisa que b ao quadrado mais c ao quadrado vezes t ao quadrado, tudo isso elevado a meio. A derivada, então, pela regra da potência e regra da cadeia, vai ser meio que multiplica tudo que está dentro do parênteses elevado a meio menos 1, que é menos meio, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a t, que vai ser 2c ao quadrado t. Aqui, quando o expoente é negativo, nós invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Então, nós temos que a velocidade instantânea da partícula é dada por essa expressão. No item B, nós vamos determinar a aceleração da partícula em cada instante t. Também, por definição, a aceleração da partícula é a derivada da função velocidade em relação a t, que vai ser igual à derivada de segunda ordem da função deslocamento em relação a t. Então, para obtermos a aceleração, basta derivarmos a velocidade, usando regra do quociente, juntamente com regra da potência e regra da cadeia. Aqui vai ser derivada da função de cima, vezes a função de baixo, menos a função de cima, vezes a derivada da função de baixo, tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado. Quando elevarmos essa função aqui do denominador ao quadrado, vai desaparecer a raiz quadrada. Agora é só resolvermos as contas indicadas. Vamos obter essa expressão para a aceleração instantânea. Essa aula foi baseada no livro do Howard Anton, Cálculo Volume 1. Um abraço e até a próxima.